Fala, amigos, coletiva do técnico Thiago Carpini a seguir para você. Lembrando que o áudio vem do próprio Esporte Clube Vitória, tá certo? Um abraço, deixa o like, se inscreva no resenha. Entrevista coletiva com o Thiago Carpini. Professor, inicialmente, parabéns pelo resultado do jogo de hoje, né? Missa Martins da Vitória Pensat. Queria que o senhor falasse, explicasse, né, sobre a mudança tática do time no dia de hoje. Você inicia aí com os três atacantes, com o Cadu, com o Mosquito e com o Alejandro, e com o Mateuzinho voltando a fazer essa função de meia, né, de jogador ali no meio de campo, junto com o Machado e com o Luan. Fala um pouquinho dessa mudança tática da Vitória no jogo de hoje. Bom, boa noite. Eu acredito que vão ter muitas perguntas direcionadas a esse tema, né? Primeiro, até me desculpar que eu estou aqui, não estou uniformizado para isso não gerar qualquer problema, porque todo gatilho gera um comentário desnecessário. Nesse momento a gente não precisa de nada disso. Tenho um compromisso em São Paulo hoje com a minha família, indo direto para o aeroporto, então já adiantei um pouquinho por isso, que eu não estou aqui uniformizado. Em relação ao jogo, eu sempre deixei muito claro que dentro do elenco nós precisávamos ter alternativas que me dessem variações táticas de plataforma de jogo, de característica dentro daquilo que a gente acreditava. E por diversas vezes também eu falei que em muitos momentos eu estava fazendo aquilo que ninguém não acreditava, mas que era necessário, e para aquele momento foi bom. Isso tinha feito, nós precisávamos de uma recuperação, precisávamos de uma pontuação, competir um pouco mais, algumas arestas, dentro das opções que nós tínhamos dentro do elenco, né? Muito se falou de jogar com 4-3-3 ou 4-2-3-1, com mais meios, com mais atacantes, mas quais eram as opções, né? A gente não pode dar tanta responsabilidade ao Paulo, ao Luiz William, ao próprio Zé Luiz, nós jogamos em diversos momentos, o Everaldo sofreu com lesão, o Oswaldo já é um jogador de uma idade um pouco mais elevada, então, jogar dessa maneira tem quais alternativas? Hoje não. Hoje nós temos o Carlos Eduardo com condições, o Oswaldo, hoje foi até uma opção minha, porque o Oswaldo no início da semana ele sentiu um desconforto no tornozelo do torce, não treinou a semana toda, treinou ontem, na véspera, conseguiu suportar alguns movimentos e dispôs a estar junto com nós aqui, e é muito importante a presença dele por mais que não atua. Então a gente começa a ter algumas variações dentro do elenco. Você vê que as mexidas hoje, elas surgem efeito, a gente consegue sustentar o jogo, equilibrar, controlar, e em alguns momentos o paciente volta e pede dois volantes, dois meios, um volante, quatro, enfim, difere. O importante é que hoje eu tenho o Everaldo em condições de jogo, eu tenho o Carlos em condições de jogo, eu tenho o Círculos Moreno de partida, o Zé também, o Janderson, que em diversos momentos também é muito criticado, né? E o Janderson foi importante na entrada contra o Corinthians, ele foi importante no gol contra o Fluminense, e hoje, mais uma vez, ele entrou muito bem. Então a gente tem sempre que dar caminho, recuperar os atletas, porque esse é o desafio. E dentro das nossas alternativas agora, a gente começa a ter um pouco mais de opções e planejar algo diferente, fazendo mais algumas situações, e daquilo que eu também acredito, não só o torcedor que quer um time mais ofensivo, mais agressivo, principalmente os jogos dentro de casa. Mas a gente tem que pensar conforme nós, entender as nossas limitações, e dentro disso a gente criar alternativas, e foi o que a gente tentou fazer aqui. Eduardo Serra, Pedro Bonito. Você considera que o emocional terá papel fundamental nessa reta final de campeonato, tanto para a Vitória quanto para os adversários? O que achou da festa da torcida no Golfe de Salvador? Emocional fantástico porque o grupo é muito forte, muito valente. Eu acho que sempre tem uma equipe que tem um emocional forte é o Vitória. Primeiro que o Vitória, desde a primeira ou segunda rodada, figura ali no Z4 ou no próximo Z4. Então a gente vem sofrendo bastante. Quando você sofre muito, você cria casca, você amadurece, você cresce coletivamente, individualmente e mentalmente. Então eu acho que a gente é muito preparado para essa reta final. E a festa do nosso torcedor é algo assim, eu particularmente nunca vi. Eu já cheguei a falar em alguns momentos, e falei isso internamente com o Thiago, que o Barradão Impulso também é uma energia diferente, a nossa vitória é muito participativa, nós não podemos obedecer ela, eles não podem nos abandonar, por mais que nós tenhamos derrotas, dificuldades, erros, acertos, e o que eles fizeram no momento que o clube vive, que a gente atravessa, vindo de 2 derrotas, do Z4, tem mais uma rodada, e aquela quantidade de torcedores do aeroporto, aquela recepção, aquele apoio, sem dúvida foi fundamental para a responsabilidade, aumentar a nossa responsabilidade com nós mesmos, com o nosso torcedor, com a nossa instituição. Então, nós temos que agradecer ao torcedor por todo o carinho no momento mais difícil do grupo. Isso tem sido uma coisa assim de prática, né? Eu não participei de anos anteriores, mas a gente conversa com as pessoas, e no momento de uma dificuldade, o torcedor do Vitória, ele é o diferencial.
e uma Guedes está com o FM em panorama rubro-negro. Carpini, Mateuzinho, mais uma vez, foi decisivo com participação nos 2 gols do Vitória. Em algum momento você pensou em não utilizar hoje por ter voltado recentemente de uma contusão muscular? Não, o Mateuzinho treinou a semana toda, fazendo a função de eu enxergo ele nesse momento, não uma função de um ponta meia, de fora para dentro, com alguns comportamentos que a gente é obrigado a ter sem a bola. Obrigado, não, né? Sugeria dentro daquilo que a gente encontra melhor para nós. E ele se mostrou recuperado e muito afim de ajudar. O cara que tem uma identificação. E a gente às vezes ressalta muito a participação do gol, da assistência, o jogo que fez, mas que correu que ajudou o Mosquito. Como o Mosquito foi um cara decisivo naquela bola final, que é a bola que nós pecamos em alguns momentos. Quer dizer, que ele foi muito lúcido na tomada de decisão para o gol errando. E no segundo gol, não ressaltar só o gol do Matheus, porque eu acho que é até redundante a gente falar da capacidade do Matheus porque ele é decisivo. Mas a competitividade do Everaldo, que estava aqui na linha defensiva, poucos metros aqui fazendo uma dobra, poucos metros do nosso banco fazendo uma dobra no Esteves, comprometido demais com os processos que a gente propôs para esse jogo e conseguiu roubar a bola do campo. E aí foi o desfecho da jogada e a capacidade. Janderson, que participou do gol, Matheus. Então nós precisamos também valorizar essas situações que elas são tão importantes quanto a assistência e o gol. Fábio Peita, Rádio Celso, no canal do PH. O Mateuzinho e dos momentos do Vitória não teve uma qualidade técnica melhor? Como eu disse, eu imaginei que fossem muitas perguntas nesse sentido. Eu acho que sim. E eu, por que nos horas? Quem seriam os extremos? Hoje nós temos extremos. O Oswaldo ficou um pouco sobrecarregado, foi uma sequência de jogos desgastantes, esse calendário um pouco mais espaçado que nós estamos vivendo, uma idade alta. O Fala foi opção, Zé foi opção, Luiz Miguel foi opção, Janderson jogou pelo lado, Mateuzinho jogou pelo lado, tentamos criar alternativas. Então, claro, é evidente que o time joga mais, fica mais ofensivo, mas tem um cobertor muito bem como que a cabeça que escova os pés. A gente ficou o time um pouco mais baixo na ponta ofensiva, a gente precisa se desdobrar um pouquinho mais no seu comportamento sem a bola para a gente também ficar muito ofensivo, ficar muito exposto, que a gente vem sofrendo com alguns gols da competição. Então são alternativas. Hoje nós temos peças e possibilidades para a gente poder variar plataformas dentro de cada jogo, em cima de cada adversário. No jogo de juventude é um novo cenário, um adversário diferente, vamos começar a entender melhor o adversário, estudar um pouco mais e ver a melhor estratégia para a gente poder ser assertivo no jogo de sábado. Então, Oliveira, Arena Política Capite, você sempre defendeu os 3 volantes como um esquema que deu estabilidade defensiva ao time. Hoje, o Vitória terminou com 2 volantes em meio. Como você avalia que essa formação pode permanecer para o restante do ano? Eu nunca defendi, foi alternativa. Falei anteriormente duas perguntas, nunca defendi. Era o que nós tínhamos de melhor para aquele momento e dentro daquilo que eu entendia. A gente ser um pouco mais conservador, a gente sustentar um pouco mais. Nós lembramos aí que nós assumimos um projeto que tinha 7 jogos e 1 ponto. Então eu não tinha como ir para a trocação e jogar de igual para igual com todos os adversários. Hoje, no mesmo recorte da competição, que é o retorno que nós fizemos 7 rodadas, nós temos 10 pontos. Então, vale uma pergunta, uma reflexão, talvez para vocês, alguns, que são um pouco mais críticos, e a gente tem que ser crítico, mas a gente tem que ser realista, a gente tem que entender o tamanho do nosso problema e reconhecer as nossas limitações. Os primeiros 7 jogos do turno nós tivemos 1 ponto. Os 7 jogos do retorno nós tivemos 10. Não houve melhora? Houve melhora. Houve erros, erros, acertos, e a gente segue trabalhando, evoluindo, a gente nunca escondeu do nosso torcedor, de ninguém, que seria uma campanha diferente do que essa de recuperação. Então, para algumas pessoas que são um pouco mais emocionadas, nós ganhamos o jogo de hoje, não vamos brigar por Libertadores, tá? A gente continua brigando por permanência, porque na rodada anterior que nós perdemos, muitos já o cara penitenciaria, porque não treinador, enfim, isso é uma cultura ruim, triste do futebol. Tenho sim as minhas parcelas de culpa, de erros, de méritos, de acertos, sem dúvida, assim como todos os atletas, a gente divide isso junto, diretoria, mas a gente sabe das nossas convicções
o trabalho que nós temos aqui dentro, o respaldo da nossa diretoria, o compromisso desses atletas que são homens demais e respeitam muito essa instituição. E os fatos mostram que nós escolhemos bem as peças que queríamos estar na vitória e as peças que queríamos ajudar, tanto é que a resposta não está acontecendo, mas tem muita coisa ainda para a gente remar. Vai ser muito difícil o jogo de sábado, uma guerra. Esclarecer mais um ponto que nunca aconteceu numa reunião do jogo do Vasco, nunca foi mencionado a reunião de uma provável saída em troca de comando. Então, para os faladores de plantão, segura mais um pouquinho essa informação, que ainda não foi dessa vez que derramou sangue, as pessoas gostam disso. E vamos seguir trabalhando, se puder ajudar, não atrapalhe. Professor, eu queria que você me falasse um pouquinho qual foi a sua visão ali naquele momento das substituições no segundo tempo. Eles estavam passando por um momento difícil no jogo, o Atlético Goianiense apertando demais. Colocou a gente realmente para ficar na frente do gol, né? E aí o senhor trocou, colocou o Everaldo, colocou o Jandas. Qual foi a leitura que você fez do jogo naquele momento? Né? O que você queria com a entrada do Jandas, com a entrada do Zé, com a entrada do Everaldo? O Everaldo mudou um pouco a característica, né, do jogo do Carlinhos, é um cara que consegue sustentar um pouco mais no jogo mais apoiado, e a ideia era a gente conseguir tirar o time de trás e a bola não ficar nesse jogo de trocação, batendo e voltando. O Everaldo deu isso para nós. O Alejandro estava um pouco cansado, mancando com o cartão ali, já com algum desentendimento com a arbitragem. O Janderson é um cara que tem a característica diferente do Alejandro de atacar um pouco mais esses espaços e conseguir boas situações para nós dessa maneira. Então acho que funcionaram bem, não foi um mérito meu porque eu troquei o meu certo, não, foi o mérito dos atletas que entraram comprometidos, entenderam, fizeram a leitura do jogo e se propuseram a ajudar como eles sempre fazem. Então, enaltecer o mérito do grupo, do quanto eles estão comprometidos com esse processo. E também a entrada do Rio, né, muito bem, o Oliveira, mais uma grande partida com o Raul. Defensivamente, um jogo sem tomar gols para nós é muito importante para o nosso aspecto emocional também. Então foram muitas coisas boas que aconteceram na noite de hoje, mas que não servem para sábado. Sábado é uma nova história, nós precisamos fazer de novo. E lembrar que o jogo aqui, dos momentos que nós tivemos a dificuldade, nós soubemos sofrer. Porque o Internacional, a Juventude, vieram aqui e perderam para o Atlético. Não é fácil jogar com o Atlético em qualquer situação, da equipe de boa capacidade, de bom treinador e muito bem organizada. Nós não somos superiores. Motiva, Thiago, encerrado.